Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma reunião dominical do Centro Espírita Irmã Catarina. É um prazer estar com vocês mais uma vez, mesmo que seja virtualmente, mas certamente as nossas energias estão se encontrando e é uma alegria realmente poder compartilhar esses momentos com vocês. Hoje será uma noite bastante especial para nós, porque nós estamos recebendo o nosso grande amigo, orador, escritor espírita, já militante na nossa área há muitos anos e bastante conhecido de todos vocês, que é o meu amigo e o seu amigo também, Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. Seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite, Osmar. Muito obrigado por este momento, por essa oportunidade. Meus amigos internautas, hoje nós vamos falar sobre o tema de mediunidade, sobre medicina e espiritualidade, tendo como pano de fundo o novo livro do Sidney, sobre o qual falaremos em seguida. Mas antes da gente continuar os nossos trabalhos dessa noite, eu queria convidar a todos vocês a juntos comigo fazerem a nossa prece de abertura. Como vocês já devem ter visto aí nos nossos avisos na página do Facebook, nós estamos convidando vocês a pegar um copo com água e fazer a prece junto conosco, porque nós estamos nesse momento fazendo uma oração numa grande corrente de vibração positiva em favor de todos os necessitados, as pessoas enfermas, as pessoas aflitas. Acabei de receber aqui mesmo pelo nosso chat do Facebook várias pessoas pedindo orações. Então essa oração será para todos que estão necessitados, inclusive nós, porque não tem ninguém nesse vale de lágrimas que possa se dizer totalmente sem problemas. Essa água, com a graça de Deus, será fluidificada e você poderá bebê-la após a nossa oração ou após o fim da nossa reunião. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos levar nossos pensamentos a Jesus, nosso amigo, nosso orientador, nosso irmão. Vamos levar nossos pensamentos à espiritualidade amiga, que como sempre está do nosso lado, nos acompanhando. Agradecendo a Mãe Catarina, que é sempre a coordenadora dos nossos trabalhos e também a madrinha de nossa casa. E juntos faremos a nossa oração. Deus, Criador de todas as coisas que existem, rogamos a vossa bondade e nos permita ter uma noite de paz e harmonia na companhia de nossos amigos e familiares, na companhia dos nossos amigos que estão à distância via internet, na companhia de todos que tiraram um minuto do seu dia para ouvir essas palavras de iluminação que o Sidney vai nos trazer daqui a pouco. Recorremos à vossa sabedoria, ó Pai, para que envie os espíritos benfeitores às nossas residências e que eles encontrem abrigo e sintonia com nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, diante de nossas fraquezas e medos, pois ainda somos aprendizes nas questões espirituais. E ensina-nos sempre a seguir o caminho do bem e da evolução moral, a fim de que jamais possamos nos afastar do vosso imenso amor. Que assim seja. Então, meus amigos, com essa prece de abertura, nós estamos prontos para começar nossos trabalhos. Nosso convidado de hoje é o Sidney Fernandes, que é um dos diretores da Casa Centro Espírita Amor e Caridade, escritor já bastante conhecido, talvez já esteja na 14ª obra, Sidney? Essa é a 13ª, né? Estou trabalhando na 14ª agora. Então, já estamos prevendo novos lançamentos em breve, e o Sidney tem sido, talvez, no movimento espírita de Bauru, um dos oradores mais importantes. E também um dos seus escritores mais atuantes, porque nós estamos vendo aqui mais de um livro por ano que o Sidney tem nos presenteado. Esse livro atual é o livro chamado Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Pelo que vocês sabem, né, nós estamos no 2º livro da série do Dr. Galton. E, Sidney, você gostaria de falar alguma coisa sobre o livro antes que eu comece a lhe perguntar sobre ele? Estou muito curioso para fazer as minhas perguntas. Eu vou ser breve nas minhas respostas. Graças a Deus, nós tivemos uma excelente aceitação deste Dr. Galton, o Construtor de Futuros, e em 6 dias de lançamento, a sua primeira edição foi esgotada. E nós tivemos muita alegria com essa aceitação, e a 2ª edição está sendo providenciada. E eu estou à disposição sua, porquanto
a literatura está sendo, assim, neste momento, o veículo natural e bastante acessível para que possamos dar continuidade à nossa obrigação, ao nosso trabalho de veiculação da mensagem espírita. E, nesse caso, nós estamos com a pretensão, nem sei se vamos alcançar isso, mas de sensibilizar outras áreas de conhecimento, não apenas a área espírita, exatamente pelo fato de nós estarmos passando por um momento histórico em que as pessoas começam a resgatar o aspecto da espiritualidade, coisas que foram relegadas a plano secundário lá atrás, quando Hipócrates começou a destacar os aspectos científicos da medicina, e, infelizmente, com as sombras inquisitoriais, a ciência foi abafada novamente. E, com isso, final de século XVIII, começo do século XIX, a ciência voltou a ter o seu lugar, seu espaço para a produção de medicamentos, técnicas, novas cirurgias. E, a partir do começo do século XX, as coisas caminharam bem, a ponto de chegarmos agora, em 2020, com o Prêmio Nobel de Química, em que está sendo disponibilizado para os cientistas uma ferramenta extraordinária para o corte do DNA. São progressos vertiginosos da ciência médica, da ciência de uma maneira geral. Mas aquele abandono da parte espiritual lá de trás poderia nos trazer consequências muito sérias. E nós estamos detectando, e a tese que nós defendemos nas duas obras que falam do Dr. Galton, especificamente essa que lançamos agora, o resgate da espiritualização. Eu não vou me alongar para lhe dar espaço para suas perguntas, mas nós temos sinais concretos fora do meio espírita, tanto que não temos a pretensão de proselitismo com as nossas obras, daí a nossa intenção, a nossa esperança de que ela chegue e sensibilize tanto pessoas de outras religiões, como principalmente da área médica. Muito interessante, até porque a gente chega no século XXI e não acredita que a ciência ainda briga com a religião e vice-versa, né? A ciência tem feito tão bem para os seres humanos, assim como a religião também, que se as duas se dessem as mãos, talvez poderia ser o nosso planeta perfeito, não, Sidney? Eu entendo que nós estamos adentrando, confesso para você que eu não esperava que nesta minha atual encarnação eu fosse acompanhar alguns sinais dessa reaproximação. É uma reaproximação, porque no passado a espiritualidade estava muito perto da ciência médica. Mas com o materialismo do final do século XVIII e durante o século XIX, esse divórcio se acentuou. Parece que nós estamos acompanhando agora, parece não, nós temos sinais muito fortes, muito concretos e bastante recentes de que essa reunião, essa reaproximação está se concretizando. Deus te ouça, meu caro amigo. Mas vamos falar da sua obra. Algumas pessoas que estão nos ouvindo certamente não conhecem o primeiro livro do Dr. Galton. Mesmo o nome do Dr. Galton é um pouco estranho para muita gente, né? Então, Sidney, quem é Dr. Galton? Embora algumas pessoas
constantemente, quando conhecem os meus pontos de contato, ou mesmo quando ligam para a nossa editora, elas procuram saber onde é que fica o consultório do Dr. Galton. E por coincidência, Osmar, existe realmente lá em Porto Alegre um médico com esse nome. Olha só. E pode até ser que a culpa seja minha, porque na época em que eu fui escolher o nome do personagem, eu fiz uma pesquisa dentre os descendentes de alemães lá do Rio Grande do Sul. Pode ser até que eu tenha visto esse nome e adotado em função dessa ligação, né, dos gaúchos com os seus ancestrais alemães. Mas o Dr. Galton é um personagem ficcional. Constantemente, eu recebo perguntas, como aconteceu nesta sexta-feira próxima passada, em que um grande amigo meu, médico, pediu que eu autografasse uma obra e, através lá da livraria do Centro Espírita Amor e Caridade, como eu pertenço à área de risco, onde não estou comparecendo desde o mês de março deste ano, ele mandou um recado perguntando se a conversa que nós havíamos tido, assim, informalmente, havia influenciado o livro. Eu confesso que não me lembro exatamente de quando me encontrei com esse amigo, mas, com certeza, o Dr. Galton está presente em muitos contatos que nós temos, em muitas informações que recebemos, e daqui a pouco nós vamos ter aí casos relacionados como esse prêmio Nobel que eu citei, e são coisas de agora que nós encontramos, nós colocamos no personagem, mas que nada mais são do que o reflexo das atitudes dos médicos que não apenas querem ganhar dinheiro, mas levam muito a sério o juramento de Hipócrates, no sentido de não atrapalhar, ajudar, prevenir e tratar das doenças dos seus pacientes da melhor maneira possível. Então, o Dr. Galton é um personagem ficcional, mas, ao mesmo tempo, ele encarna a figura de muitos outros médicos com os quais eu tenho tido contato e aqueles também que, eventualmente, trocam ideias comigo. Nesse mais recente livro, nós contamos com a ajuda de 2 médicos, em relação aos quais eu coloco aqui meus agradecimentos. Um deles é o Dr. Marcelo Occhiuto, oftalmologista da cidade de São Paulo, que nos cedeu alguns casos para que pudéssemos adaptá-los aqui para o nosso livro. Dr. Marcelo Occhiuto, médico oftalmologista, que gentilmente autorizou a adaptação dos casos verídicos por ele vivenciados. E também o Dr. André Saab, médico cardiologista de Bauru, que deu o seu parecer em relação a alguns aspectos, ele que é especialista em coração e vasos sanguíneos, e prestou uma excelente assessoria com os textos relacionados com a saúde. Então, se eu conseguir ser breve na minha resposta, Osmar, Dr. Galton é ficcional, mas ele, de uma certa forma, concentra a atitude, a conduta, os anseios e a vontade de acertar de muitos médicos que, de uma certa forma, indiretamente participam da obra. Interessante você falar disso, porque recentemente, há poucos dias, 1 ou 2 dias, nós comemoramos o Dia dos Médicos, não foi? E que merecem toda a nossa homenagem, realmente, né? Mas Sidney, na verdade, o Dia do Médico é hoje. É hoje? Então... 2 de outubro. E eu mandei hoje de manhã
várias mensagens para médicos amigos nossos, todos eles nos responderam agradecendo. Hoje realmente é o Dia do Médico. Aproveitamos então e fazemos a nossa homenagem a esses profissionais maravilhosos que tão bem cuidam de todos nós, né? Eu confesso que eu pensei que você havia marcado a nossa conversa de hoje, tendo em conta que hoje é Dia do Médico. Diria para você que foi uma feliz coincidência. Porém, coincidências não existem, né? A gente sabe disso aí. Bom, mas falando do Dr. Galton novamente, o Dr. Galton era espírita? Essa personagem ficcional, ele era espírita? Não. E, na verdade, ele não tinha, assim, muito que falar em termos de religião. Ele nem reencarnacionista era. E ele sempre teve um certo pragmatismo e teve sempre como um fato assim científico a incontestável afirmação de que ninguém é capaz de lembrar daquilo que não aprendeu anteriormente. Mas, de repente, ele começou a se surpreender com as curas de vários experimentadores. Pessoas estavam conseguindo significativos alívios de seus sintomas ao alcançarem o núcleo de seus traumas. Situações que pareciam ser, assim, independentes dos registros dos cérebros dos seus pacientes na vida atual. Naturalmente, essa metodologia não está disponível aos estudiosos da ciência convencional, aqueles que consideram que nós não temos outras lembranças senão as decorrentes da presente existência. Ele acabou conhecendo a TVP, a teoria das vivências passadas, notando que alguns tratamentos psiquiátricos e psicológicos demandavam, como ainda demandam em algumas situações, anos de psicoterapia. E ele começou a perceber que alguns estudos realizados em torno do assunto, e nós aí teríamos que trazer vários nomes, né? Como Maurice Netterton, de 1967 para cá, quando ele criou uma nomenclatura própria para a chamada Past Life Therapy, a terapia de vidas passadas. E o que é isso? Consiste no reavivamento de lembranças contidas numa espécie de reservatório mnemônico. Aí alguns começam a derivar para outras áreas, não necessariamente as defendidas pelo Espiritismo, como o próprio Hemendra Banerjee, que chama isso de memória extracerebral. Ora, para nós espíritas, isso não é nada mais do que um acesso à nossa memória do nosso corpo astral, nosso corpo perispiritual. Como é que Galton acabou aceitando a reencarnação? Assim como aconteceu com o Dr. Brian Weiss, que nunca cogitou de reencarnação, Galton, com a ajuda do seu pai, que também é médico, conseguiu um estágio numa clínica em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. E lá ele resolveu conhecer melhor a TVP, a terapia das vivências passadas. E aconteceu com Galton mais ou menos o que aconteceu também com o Dr. Brian. O Dr. Brian não cogitava absolutamente de reencarnação. Quando o seu caso mais célebre, Catherine, ele faz uma pergunta inespecífica para Catherine, dando-lhe um comando durante um transe hipnótico, que ela retornasse ao momento que disparou
que estartou as suas dores atuais. Naturalmente, o Dr. Brian estava esperando que ela retornasse para algum fato, algum trauma da adolescência ou da infância. E assim, surpreendentemente, Catherine retornou para alguns séculos atrás, aliás, milhares de anos antes de Cristo, numa das vivências que ela teve junto ao povo egípcio. Séptico, começou a compatibilizar os dados obtidos com Catherine com a biblioteca municipal e surpreendeu-se com a exatidão dos dados que Catherine, sem condição cultural ou intelectual para lhe dar aqueles dados, a não ser que ela os estivesse obtendo de uma fonte pura, palpável, verossímil, confirmou que realmente ela estava trazendo informações novas. Foi a partir dali que Dr. Brian inaugurou o tratamento médico através da terapia das vivências passadas. Dr. Galton fez um estágio na sua clínica com a ajuda do seu pai, que havia estudado com o Dr. Brian numa universidade americana. E ele passou a se convencer da multiplicidade de vidas, não por ter lido uma obra filosófica, não por ter lido livros da filosofia hindu, ou mesmo da filosofia de Buda, ou outras orientais, que não são espíritas, mas são reencarnacionistas, mas porque os seus pacientes o convenceram de que eles estavam trazendo dados relativos às suas vidas anteriores. Foi assim, meu caro Osmar, que Dr. Galton convenceu-se da realidade da reencarnação. Mas a sua pergunta é mais específica. Como ele se tornou espírita? Ainda lá nos Estados Unidos, a explicação mais palpável, mais convincente, mais recheada que ele encontrou para os casos, para os depoimentos de seus pacientes, ele obteve nas obras espíritas. E repito, ele estava pesquisando obras de várias origens. E a lógica irretorquível da doutrina espírita o convenceu. Apareceu o fenômeno, ele encontrou a explicação, e depois encontrou o embasamento filosófico para a teoria da reencarnação, que hoje para ele é algo, não é que ele não acredita, não é que ele acredita, ele sabe que é assim. Retornando ao Brasil, mudou completamente o seu ritmo de trabalho no seu consultório e conheceu o Dr. Constantino, que tem um grupo espírita lá em Porto Alegre chamado Emmanuel. E através de Constantino, ele começou a beberar e estudar toda a coleção André Luiz, as obras básicas, as obras de Emmanuel, enfim, descortinou-se para ele um novo panorama no qual ele vive atualmente, dosando, recebendo, auscultando a ajuda da espiritualidade. Não que ele seja um grande médium, mas ele é bastante receptivo à influenciação, à inspiração dos mentores espirituais, maiormente do mentor espiritual do Grupo Emmanuel, que é o irmão Procópio. Então, nós temos aí, brevemente, a biografia do Dr. Galton e a sua ligação com a doutrina espírita. Mas, Sidney, você falou sobre, inclusive, TVP, terapia de vidas passadas, sobre reencarnação, sobre como aquela jovem conseguiu reviver o momento causador das dores que ela tem. Isso me faz lembrar do seguinte, nós estamos falando de medicina, é claro, né? Há dores espirituais, além das doenças que a gente tem no nosso próprio organismo, há doenças espirituais também? Olha, nós estamos hoje no dia das coincidências, né?
Uhum. Eu estou tirando do meu lixo aqui a impressão de um artigo que eu acabei de mandar para o meu revisor. Então, Osmar, a respeito desse artigo que eu acabei de mostrar o título para você, Doenças Reais ou Imaginárias, ele vem assim bem a calhar com a pergunta que você me fez, se nós temos somente doenças de caráter físico ou temos também doenças espirituais. Eu começo esse artigo, Osmar, exatamente mencionando as chamadas doenças idiopáticas, que se caracterizam por queixas persistentes, sintomas, sem que o médico encontre qualquer agente que a justifique. A doutrina espírita, Osmar, procura trazer novas luzes para esses enigmas por intermédio dos seus fundamentos básicos, mormente os decorrentes de compromissos morais assumidos em vidas pregressas e consequentes efeitos deles decorrentes. Então, por aí, Osmar, nós já temos duas colocações. As doenças detectadas e estudadas pela ciência atual, a possibilidade de a ciência hoje contar com situações assim bastante convincentes do trabalho realizado pelos irmãos que cuidam da ciência, num vertiginoso avanço tecnológico ocorrido a partir do início do século XX até o presente momento. Então, a ciência está caminhando bem, ela está descobrindo as causas para doenças incuráveis, estão surgindo novos medicamentos, exames, terapias, aparelhos, técnicas cirúrgicas. Agora, por outro lado, a par desses progressos, os médicos ainda ficam embaralhados diante de um mistério, aquele que envolve as chamadas doenças sem lesão, também chamadas doenças idiopáticas. Como já falei, a pessoa tem queixas persistentes, sintomas, sem se conseguir saber a causa dessas doenças. Mas se a ciência oficial não consegue explicações convincentes, a filosofia espírita procura trazer, através das influências de vidas passadas, pelos compromissos assumidos em vidas pregressas, o porquê que a pessoa nesta vida está sofrendo. Então, nós temos aí as doenças materiais bem caracterizadas, o médico encontra a causa, procura curar ou trazer alívio para o seu paciente. Temos as doenças espirituais, isto é, aquelas que decorrem de vidas passadas e acabam trazendo para os médicos assim um certo embaraçamento, porque eles não encontram vírus, não encontram bactéria, não encontram nenhum órgão doente, e mesmo assim existe a doença. Temos também, Osmar, as criaturas que passam a sofrer certos problemas, dores, sintomas, e decorrentes de influenciação espiritual. Estamos falando agora de criaturas que se tornam obsessores assim que tomam consciência de que passaram por situações difíceis, notam que foram prejudicadas e eles acabam se portando como ferozes perseguidores em busca da sua presa. Então, desculpa interromper, Sidney, mas esses obsessores podem ser inclusive encarnados. Nós vamos chegar lá. Ótimo. Enquanto nós estamos falando primeiro das doenças de cunho material, as doenças advindas de vidas anteriores, e aí que a TVP pode nos ajudar. Abrimos um pequeno parênteses. A TVP não pode ser considerada uma panaceia, e ela não é oferecida a quem quer que seja.
Não podemos esquecer que o esquecimento do passado é benéfico, ele é abençoado. Mas, voltando, então existem as doenças físicas, as doenças decorrentes de compromissos do passado, as doenças provocadas por desafetos que não nos perdoaram e voltam para nos trazer problemas. E aí a doutrina espírita se torna um veículo, um porto seguro para aqueles que conseguem a ajuda, o esclarecimento através das reuniões mediúnicas ou a reconciliação do indivíduo consigo mesmo quando ele passa pela terapia das vidas passadas. E aí vimos também, nessa parte que você mencionou, nós temos isso sem considerar, Osmar, que, como diria minha avó, de vez em quando nós arranjamos sarna para se coçar. Então, às vezes, nós temos problemas aí que não são kármicos, problemas que não deveriam acontecer, eles não estavam programados para esta vida, não temos obsessor nenhum nos atormentando, mas por falta de cuidado, alimentação inadequada, falta de exercícios, coisas que vêm de fora para dentro, como o álcool, a nicotina, a droga, ou mesmo que vem de dentro para fora, como a maledicência, o ódio, o ressentimento, acabam provocando doenças. Então, é um outro aspecto a ser considerado. Não são coisas kármicas, não estavam programadas, mas nós arranjamos para a nossa cabeça. Como diria minha avó, sarna para se coçar. Além disso, temos também os indivíduos que acabam por um processo, vamos dizer assim, psicossomático, e aí entramos na área que você mencionou, que na convivência diária com as criaturas, acabam também criando doenças que não estavam programadas. Vou dar um exemplo bem rápido desse artigo que eu mencionei, não sei se você chegou a me ouvir, um artigo que eu escrevi hoje, um caso de uma moça que apareceu num consultório lá no Rio de Janeiro, e essa moça, eis que ela apresentou queixas para o seu médico que ela estava grávida. O médico examinou e ela estava com vários sintomas realmente de gravidez. Esse caso está contido no livro de Carlos de Brito Embaçaí, Quando os Fantasmas se Divertem. Mas aí ele, não obstante estar ocorrendo um crescimento de um corpo em desenvolvimento dentro do seu útero, outros exames diziam que não havia gravidez. Ao cabo de 6 meses daquela suposta gravidez, o suposto feto começou a se dissolver e foi absorvido pelo organismo. Um detalhe, essa moça nunca havia mantido relação sexual com ninguém, era virgem, não tinha tido conjunção carnal. E aí agora entramos naquela área que você mencionou, que às vezes os nossos obsessores ou somos nós mesmos ou terceiros encarnados. Essa moça estava noiva de um rapaz que partiu numa missão militar às vésperas do seu casamento. Por desinformação, você deve ter ouvido, já ouviu falar disso, por desinformação dela, as carícias que trocaram em suas despedidas fizeram-na supor que isso teria lhe provocado a gravidez. Na verdade, foi apenas uma troca de carícias que não chegaram à conjunção carnal. Aquilo provocou um trauma na moça mal informada, que acabou criando uma espécie de gravidez psicológica. Então você vê, Osmar, que a medicina, quando começar a cogitar seriamente da doença psicossomática, dos irmãos que às vezes vêm pedir contas
de males que provocamos em vidas anteriores, no caso do processo obsessivo, ou então traumas que nós trazemos de encarnações anteriores, ou então por descuido da alimentação na vida atual, você vê que o corpo humano é um complexo muito grande e que, com o passar do tempo, a medicina começa a se aproximar tanto da espiritualização como de todos esses aspectos que podem sugerir ou provocar uma nova doença. Difícil esse caso dessa moça, viu, Sidney? Eu acho que a gente precisa estudar mais sobre esse assunto aí. Sidney, se você me permitir, o pessoal tem feito várias perguntas para você aqui no chat. Claro. Eu quero transmitir uma para vocês. A primeira é do nosso amigo Ricardo Rocha, que inclusive também fez aniversário essa semana. Parabéns, Ricardo. Ele perguntou o seguinte: a terapia de vidas passadas podem ajudar nesses sintomas? Mas ele fez mais uma pergunta, além dessa aqui, referente ao mesmo assunto. Mortes violentas podem influenciar em uma nova reencarnação? Então vamos lá. Vamos deixar claro que neste segundo volume, em que Galton passou a usar a TVP com mais parcimônia, exatamente porque ele aprofundou-se no conhecimento doutrinário espírita e passou a revestir as suas atitudes como médico com mais cuidado ainda. Por quê? Repito o que eu já falei antes. O esquecimento de vidas passadas é uma bênção. Começar a querer procurar as causas, os traumas, ou fuçar no passado, isso não é recomendável. O esquecimento nos dá a oportunidade extraordinária de resgatarmos os nossos débitos de uma maneira mais leve. Uma coisa é você ter um filho, e nós estávamos brincando antes de começar o programa com o Frank, e você ter assim uma preferência por um dos filhos. E o outro filho se sente assim um pouco afastado. Mas as coisas vão levando na base da brincadeira e daqui a pouco tudo se acerta, porque numa família não tem que haver essas preferências. Mas você já pensou se o Frank, naquela conversa que nós estávamos tendo antes de começar o programa, ele descobre que um dos seus irmãos, ele teve algum atrito muito forte com algum dos seus irmãos numa vida anterior? Se antes havia assim, uma certa estranheza, deixa de ser estranheza para ser um caso concreto, com maior dificuldade de aproximação. E ora, para que estamos aqui? Para vencer as nossas ojerizas, as nossas intrigas do passado, daí o amortecimento das lembranças. Então, o esquecimento é uma bênção. Então quer dizer que a gente tem que riscar a TVP do mapa? Calma. No próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec abre uma exceção. Casos de traumas muito sérios, nós podemos, em casos excepcionais, quando os espíritos permitem, eles abrem o conta-gotas e levantam uma pontinha do véu do esquecimento para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor atual. É quando a TVP tem a permissão da espiritualidade. Ela não pode ser usada à torta e direito. E Galton, nesse segundo volume que eu trago, está bem consciente dos perigos das relembranças que podem trazer traumas para o indivíduo. Então, ele trata o assunto com muito cuidado. Tanto é que, neste Galton 2, ele faz poucas regressões, vai buscar o passado só em situações assim de necessidade. Vou dar um exemplo rápido para ver se eu consigo responder a outra pergunta do Rocha. Quando o indivíduo
passa, por exemplo, numa vida, ele morre embaixo de uma mina de carvão, e é uma morte terrível, em que o indivíduo ele acaba morrendo de sede e de fome embaixo de uma mina que desabou sobre ele. Ele volta na sua próxima vida, pode voltar, não é matemático isso, mas ele pode voltar traumatizado e pode sofrer de claustrofobia, que foi um dos problemas que Galton conseguiu curar no primeiro livro. Resultado, o indivíduo não consegue entrar mais no elevador, num táxi, no avião, num ônibus, porque ele se sente sufocado. Há outros problemas, há pessoas, por exemplo, que não podem ficar ao ar livre, mas o claustrofóbico não pode ficar no local fechado, não pode ficar no elevador. Se a espiritualidade permitir que se faça uma regressão de memória, ele vai até o ponto, conduzido pelo psiquiatra ou pelo psicólogo, e isso tem que ser feito em consultório médico, não pode ser feito no centro espírita, não pode ser feito por pessoas aprendizes de feiticeiro, numa igreja, num templo evangélico, nada disso. Tem que ser feito um consultório médico. E o médico, gradativamente, obedecendo a técnica da TVP, faz com que ele chegue até o ponto do trauma na vida anterior. Ele pode voltar depois para a vida atual e raciocinar assim: bom, na vida anterior eu morri sufocado dentro de uma mina de carvão. Mas onde é que tem mina de carvão aqui? Bom, eu tenho que tomar cuidado com mina de carvão. Mas eu posso entrar num elevador, posso entrar num ônibus, num avião, que não corre o risco de cair de novo na minha cabeça. Então a TVP, Osmar, tem que ser enquadrada assim. E um detalhe, quando nós retornamos, temos a permissão da espiritualidade, porque muitas pessoas não conseguem relembrar, não. Meu filho passou pela TVP e não se lembrou de vidas passadas. E quando ocorre esse retorno, não é assim um filme que passa na cabeça do indivíduo. Richard costumava dizer que eram flashes. E isso é confirmado hoje pelo professor Raymond Moody Jr., em que os casos de pessoas que morreram e voltaram para contar a história, eles relatam a mesma sistemática. São slides, são fotos momentâneas, são flashes, mas não todo o contexto da sua vida anterior. Então, respondendo à pergunta do Rocha, a TVP pode ajudar, mas ela tem que ser usada com muito critério. Você poderia fazer a gentileza de repetir a segunda parte da pergunta do Rocha? Você acabou de respondê-la, já está respondida, porque você fez um bom apanhado. Aliás, o Rocha completa aqui a pergunta dele, dizendo que alguns problemas que ele teve só foram resolvidos com TVP. Então, a gente sabe que para algumas pessoas realmente ele funciona, o TVP, a TVP, na verdade, mas que também tem que ser feito com muito cuidado, né? São só pessoas habilitadas que podem fazer, porque mexer com o passado às vezes pode causar mais traumas do que benefícios, não é verdade? Perfeito. Você falou muito bem, perfeito. Tem um comentário que eu não posso deixar de ler aqui para você, tá certo? É da Maria Cleide. Ela fala assim: para você, Sidney, boa noite, Sidney. Eu adoro suas lives e suas palavras afetuosas e esclarecedoras. Né? E tem outro comentário dela também, que ela dizendo o seguinte: meu irmão faleceu jovem e de morte violenta. Já fazem 25 anos. Ele poderá estar ainda no umbral? Por que no umbral? Por quê? Exatamente. Por que umbral? E sem contar também, Sidney, que isso também não é matemático, né? Mas vamos lá, sua resposta, por favor. Não. Vamos lá devagar. Não é o tipo de morte que vai determinar o andamento, o desenvolvimento de nossas atividades no plano espiritual. É o tipo de vida que estamos tendo. Uma pessoa pode passar por uma doença de longo curso, preparar-se adequadamente,
começar a conviver com desencarnados que sentam-se ali na sua cama e depois o conduzem para a espiritualidade, mas pela vida que ele teve, cheia de comprometimentos, erros, coisas que prejudicaram muitas pessoas, ele não vai se furtar ao reencontro com as suas vítimas. E às vezes pode acontecer de uma pessoa passar por uma situação traumática, uma morte até violenta, mas ela sempre foi uma pessoa boa. Ela tinha dentro da sua programação espiritual, e eu, num dos meus livros, chama-se Sob a Luz que Liberta, 2 rapazes que se degladiaram durante a vida inteira, quando eles caem em si, eles pedem para ter uma morte violenta. E olha que eles já estavam numa situação bem melhor. Não me perguntem se eles morreram ou não, mas eu posso lhes dizer que mesmo as pessoas que se programam para mortes violentas, às vezes têm esse karma, vamos usar a terminologia hindu, esse karma negativo atenuado. Mas há situações que nós queremos passar por elas e passamos. Mas isso não significa necessariamente que isso vai nos jogar assim no meio do umbral. Mesmo porque a gente costuma falar vai para o umbral. O umbral não é um local. Allan Kardec deixa bem claro que não existem locais geográficos para o céu, o inferno, o purgatório, o umbral. O umbral é um estado de consciência em que se reúnem espíritos que pensam da mesma forma, que têm os mesmos comprometimentos e que têm contas a acertar com a justiça divina. Ora, o fato de um indivíduo passar por uma morte violenta não significa que ele vá permanecer durante mais de 20 anos nesta situação aí do purgatório espírita. Provavelmente, minha cara amiga, ele já foi plenamente acolhido pelos seus familiares, deve estar desenvolvendo-se sob aspecto intelectual e espiritual e programando para daqui a alguns tempos passar a conviver com a sua família espiritual, tanto lá provisoriamente na espiritualidade. Eu falo provisoriamente não no sentido de que aqui seja a vida definitiva. Não, a nossa vida definitiva é lá. Mas pelo nosso grau, pelas nossas necessidades evolutivas, a gente volta e já programa um retorno. Oxalá nós possamos retornar neste planeta, né? Porque nós estamos aí em fase de transição e muitos de nós não vai ter o mérito de reencarnar no planeta Terra, vai reencarnar num planetinha aí com alguns probleminhas, como aconteceu lá com os irmãos de Capela. Mas então, especificamente, minha amiga, não acredito não que o seu irmão esteja ainda em alguma situação difícil. Eu acho que ele já foi acolhido, está estudando, trabalhando, se preparando, planejando a continuidade do seu projeto evolutivo. E a gente podia completar, Sidney, lembrando a Cleide que ela, se for o caso, ela pode muito bem ajudar o irmão dela através das preces carinhosas, das saudades, né? E também, e certamente, ela pode ter essa certeza que se ele puder também estar do lado dela, a ajudando no seu dia a dia. É verdade isso? Eu estou. Parece que você está hoje no dia das coincidências, né? Nesse livro doutrinário que eu estou escrevendo agora, eu estou exatamente no capítulo em que nós indagamos se o nosso comportamento, o nosso choro, as nossas orações, quais são os efeitos que elas trazem para os irmãos desencarnados. Então, mais uma coincidência aí para dizer que as orações são verdadeiros refrigérios para os irmãos que se encontram na espiritualidade. Pois é. Se podemos fazer alguma coisa por eles, é a oração, sem dúvida. Mas você veja as perguntas que dos nossos amigos aí, né? E também o que nós estamos vendo no dia a dia. Tem muita gente infeliz nesse momento mesmo, né? Tem muita gente infeliz, muita gente preocupada,
com a situação da pandemia, com a situação do emprego, financeiro, coisa que vale. E as pessoas estão esquecendo de serem felizes, porque ainda tem muito motivo para a gente ser feliz. E no seu livro, tem um negócio que eu achei bastante legal a gente falar nesse momento. Eu vou lhe fazer essa pergunta. Você cita isso no seu livro. O que são hormônios da felicidade? Será que nós podemos aplicá-los no nosso dia a dia? Olha, você pegou num ponto que eu gosto muito de falar, viu? Obrigado por essa oportunidade. Na verdade, todos nós temos André Luiz fala isso no livro Ação e Reação. Ele fala que, paralelamente às dores, às doenças, aos problemas por que temos que passar nesta vida, carinhosamente, generosamente, os espíritos, os enviados do Senhor, criam dentro do nosso organismo perispiritual, que se reflete no nosso organismo físico, elementos de defesa. Então, para cada dor que nós sentimos, existe já dentro do nosso organismo perispiritual a possibilidade da criação do antídoto. E esses hormônios da felicidade fazem parte do nosso conjunto, fazem parte da nossa biologia. Algumas pessoas, e eu vou me permitir citar um breve exemplo para não ficar tomando muito tempo, Osmar, estou preocupado aí com o relógio. Um caso aí, a gente fala, bom, mas esses hormônios da felicidade só acontecem quando a pessoa pratica uma ginástica, quando ela entra numa academia. Também esses hormônios ficam à nossa disposição. Mas eu conto um caso em que um rapaz está correndo para o seu trabalho, preocupado com o relógio, e eis que, no meio do caminho, ele nota uma senhora baixinha, idosa, querendo atravessar uma avenida, e ela sozinha não vai atravessar nunca. E aí, o elemento de defesa, de autodefesa desse rapaz que está correndo, fala, nem pensar em parar para ajudar essa mulher, porque você está atrasado para o seu trabalho. Mas ele desobedece esse mecanismo para, calmamente, atravessa. Eu me emociono às vezes só de ver esse rapaz atravessando. Ele perde, abre aspas, perde 5 minutos, leva a senhorinha para o outro lado da avenida. Chegando lá, ela estica o pezinho, abraça o seu pescoço e agradece. E com um abraço carinhoso. Ora, se não fosse você, meu filho, eu jamais atravessaria essa avenida. Ato contínuo. Ele perde toda a sua urgência. Eu vou depois me justificar com o meu chefe. Mas ele se vê envolvido com esses hormônios da felicidade, que não acontecem, Osmar, somente quando praticamos um exercício, mas também quando praticamos o exercício da fraternidade, da solidariedade, é aquele calorzinho gostoso que sentimos quando praticamos o bem. Fazer caridade faz bem, né? Sidney, vamos voltar a falar sobre o caso dos médicos. A gente sabe disso, que isso acontece, mas eu queria que você explicasse para nós como é que a espiritualidade age dentro dos consultórios médicos, dentro de uma mesa de operação, de uma sala cirúrgica. Os médicos têm também, mesmo que não sejam espíritas, eles têm alguma orientação espiritual, alguma ajuda. A gente sempre fala da corrente de Bezerra de Menezes, mas e se o médico não for espírita? E se o paciente não for espírita? A espiritualidade também age nesses casos? Em O Livro dos Médiuns, Kardec faz exatamente essa pergunta quando ele indaga a um magnetizador, dizendo assim, bem, ficou bem claro que vocês fornecem o magnetismo de vocês, o magnetizador fornece o seu magnetismo animal, e vocês potencializam o magnetismo do passista. Mas e se ele não for uma pessoa crente
se ele não for uma pessoa que acredite, tem alguma religião. Eu quase que vejo a risada do mentor respondendo para Kardec: e você pensa que nós ajudamos somente aqueles que acreditam em nós? Eu, no meu livro Sob a Luz que Liberta, eu conto um caso de uma separação de chifópagos, e eu me baseio num caso real de uma equipe médica que veio dos Estados Unidos, e eu adapto essa vinda dessa equipe para uma equipe que veio ajudar o médico que vai separar os dois chifópagos do meu livro. Chifópagos são gêmeos que nascem ligados, grudados um ao outro, né? Isso. Tá. Esse médico americano, olha só, mais uma coincidência, Osmar. Quando eu fui lançar esse livro no Jornal da Cidade, a moça perguntou: o senhor está falando, eu já vi a sinopse do seu livro, o senhor está falando da separação de chifópagos por causa dessa cirurgia que vai acontecer aqui em Ribeirão Preto? Eu falei: não, minha filha, esse livro está pronto já há mais de um ano. O processo de revisão, de diagramação, capas, é demorado. Eu coloco no livro, Osmar, exatamente aquilo que aconteceu em Ribeirão Preto. Na hora do início da cirurgia, o médico americano reuniu todos os médicos, instrumentistas, anestesistas, fez uma roda, todos deram as mãos e oraram antes de fazer a cirurgia. Ele teve que fazer várias cirurgias. A primeira cirurgia começou em janeiro e as duas crianças foram separadas, eu não lembro direito, lá por volta de agosto, setembro, outubro, da época que eu lancei o livro. Então, Osmar, Deus considera o trabalho do médico de extrema importância. E no livro Libertação, em dado momento em que Margarida está sendo sugada por espíritos grudados a ela, e entra um médico que naturalmente não tem religião. Mas acontece que o mentor espiritual desse médico é um espírito elevadíssimo que foi enfermeiro dele, ajudante dele, quando ele estava encarnado. Quando esse médico se aproxima de Margarida, ele vem no médico e fala: olha, esse caso é assim, 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 assim. E o médico até se surpreende com aquelas ideias maravilhosas que vêm à disposição dele. E ele chega para o marido de Margarida e fala: olha, o Espiritismo tem feito coisas muito importantes em relação a esses casos. Por que você não tenta a doutrina espírita? O médico até se surpreende de dar aquele conselho, porque ele não é espírita. É aí que André Luiz ouve desse enfermeiro, que é guia desse médico, que, assim, surpreendentemente deu aquele conselho, para se cogitar das doenças espirituais, da influência dos obsessores que ali se encontravam. E esse enfermeiro diz, e André Luiz coloca, encerrando esse capítulo: ah, se os médicos orassem. Realmente, eles encontram um campo muito mais favorável para as suas inspirações, para as suas conduções. E isso está acontecendo. Esses médicos americanos não fazem mais cirurgias graves de grande porte sem antes juntar as mãos e orar. E não são necessariamente criaturas religiosas, mas começam a perceber que a influência da espiritualidade lhes dá mais segurança, eles são melhor conduzidos e eles têm maiores probabilidades de êxito em suas intervenções. Muito bom. Sidney, a Cleide está agradecendo pela tua resposta à pergunta dela, a pergunta anterior. A Aparecida Regina está dizendo que a palestra é muito rica de conteúdo, está agradecendo também você. E eu quero te fazer mais uma pergunta referente a esse negócio da clínica médica, da sala de cirurgia, etc.
Bom, vamos sair um pouquinho desse lugar e pensar o seguinte: é possível haver cura, por exemplo, dentro do centro espírita? Mais do que isso, nós já estamos acostumados no centro espírita. Vamos mudar a pergunta. É possível haver cura, por exemplo, dentro de um templo evangélico ou de uma igreja católica? Osmar, Eu sei. você está deixando perceber que você leu realmente o meu livro. E eu fico muito agradecido, porque você é uma pessoa muito culta, e são 2 capítulos que eu tive muito gosto de escrever, e você pode ficar certo de que ali nós colocamos inspirações vindas tanto dos mentores que se dão ao trabalho de nos orientar no momento que estamos escrevendo, mas também em nenhum momento nos afastamos da orientação de André Luiz, que prevê a influência, a presença de espíritos superiores em qualquer lugar que seja. Não podemos esquecer jamais do contato de Jesus com a mulher samaritana, que em determinado momento perguntou para ele onde é que ela deveria orar. Se em cima daquele monte ou no templo, e Jesus diz que Deus é espírito, e em espírito deve ser orado em qualquer lugar. Leon Denis frequentava qualquer igreja, ele se sentia bem em todas elas, mas gostava mais de orar junto da natureza. Então, quando há o mérito, e aí nós mostramos em 2 situações. Uma em que uma moça, é o caso de Fernanda, é o caso que nos foi cedido pelo Dr. Marcelo Chiuto. Fernanda era uma católica de 4 costados, e ela foi ao consultório da esposa do Galton, que por sua vez chamou o Galton e a partir dali criou uma espécie de junta médica. Uma junta médica composta por Galton, espírita, Ana Clara, esposa, espírita, Constantino, espírita. O oftalmologista da moça, que o caso era um dos problemas dela era de vista, o doutor José Carlos, evangélico. E aí, irmão Procópio, que é o mentor espiritual desse grupo espírita, fala: olha, vocês vão ter que colocar mais uma pessoa nesse grupo aí. E eles já estavam sabendo a quem o mentor estava se referindo. Era o padre Zezinho. Um padre bastante aberto, que imediatamente colocou a sua igreja e a casa paroquial à disposição. E foi ali na casa paroquial que os espíritos vieram, juntaram-se, e aquela que seria a água fluidificada foi a água benta com que o padre Zezinho espargiu os olhos da Fernanda. E a orientação que o padre Zezinho deu foi inspirada por um dos mentores espirituais. O próprio irmão Procópio estava ali, usando o padre Zezinho para dar as orientações. E no caso do templo evangélico, o próprio oftalmologista José Carlos, que frequenta uma igreja evangélica, ele ficou entre a cruz e a espada. Será que eu levo esse caso para Galton? Eu sei que o Galton é espírita. Eu não sei se os irmãos da minha igreja vão recebê-lo tranquilamente. Então, eles combinam de fazer o trabalho em favor de uma menina, e aí eu me baseio também novamente num caso real, e eles ficam assim, dentro da igreja, do templo evangélico, ficam assim, incógnitos. E em dado momento, isso por orientação do irmão Procópio. E eles até contestam, mas será que nós devemos ficar incógnitos? Isso não é enganar as pessoas? Não, meu filho. E ele refere-se a um fato ocorrido no livro Libertação, em que quando André Luiz e os seus companheiros começam a adentrar o reino de Gregório, eles se revestem da capa de espíritos como que inferiores daquela região. São obrigados a absorver
aquelas substâncias negras, para ficarem parecidos com o pessoal que vive ali no reino de Gregório, que fica no centro do umbral. Não. Na verdade, vocês estão apenas criando uma situação para não ofender os irmãos de outras crenças. Eles vão na igreja evangélica, ficam quietinhos lá e apenas orando, vibrando, porque o pastor evangélico iria fazer uma bênção, dar uma bênção para a menina que era objeto do trabalho deles. Qual não foi a surpresa? Quando no momento da bênção, o pastor evangélico, adrede preparado pelo José Carlos, o oftalmologista evangélico, chama todos lá na frente e dizendo claramente que não importava a religião daqueles que estavam presentes, porque eles ali iriam ajudar uma menina, uma filha de um dos frequentadores. E eles se juntam lá na frente do templo evangélico, todos eles com mãos estendidas, e naquele momento, na bênção que o pastor evangélico dá para aquela criatura, a espiritualidade se utiliza dos fluidos de todos que ali se encontram, do ectoplasma que eles estão produzindo, e com o influxo, com a boa intenção do pastor evangélico, são derramados sobre a menina. E a partir dali a menina é curada. Então a resposta é positiva, viu, Osmar? Os espíritos superiores você encontra em qualquer lugar. No momento em que a hóstia vai ser oferecida, ela está impregnada de fluidos da espiritualidade. E André Luiz até faz uma descrição assim, bastante curiosa, dizendo que algumas pessoas, quando colocam a hóstia na boca, ela toda iluminada, ela se apaga, porque a pessoa não tem méritos ou não está predisposta, não está em condições de receber o auxílio que está vindo através daquela hóstia. Outras não. Quando colocam a hóstia na boca, ela extravasa uma iluminação, iluminando todo o organismo do indivíduo, prevenindo-o contra doenças ou até criando defesas para outras que poderiam acontecer. Então, a espiritualidade, os bons mentores, está em qualquer lugar, viu, Osmar? Nossa religião, o espiritismo, não condena nenhuma, nem combate nenhuma das outras. E a gente sabe que qualquer religião que leva o homem a Deus é uma religião divina, né? Então, precisamos parar com alguns preconceitos aí. Mas, Sidney, o Ricardo Rocha fez mais um comentário aqui e foi para dizer que a palestra está excelente. Eu também acho, viu, Ricardo? Também estou gostando muito. E, já que estamos falando em medicina, quero continuar nesse assunto. Sidney, e a homeopatia? O que você me diz disso? É válida, não é válida? Ajuda? O que tem a ver com o espiritismo? Hahnemann, você vai falar dele possivelmente, era espírita? Não. Hahnemann, embora fosse da época de Kardec, mas ele é citado nas obras de Kardec e depois é citado também na Revista Espírita. Então, Kardec, antes de fazer a codificação espírita, aliás, eu fiz um artigo há poucos dias que foi publicado no dia 3 de outubro, o jovem, o menino Kardec, ele já começou aos 28 anos de idade a dar mostras nos seus livros didáticos com os seus textos, que depois foram repetidos em obras já da sua maturidade, já como codificador da doutrina, textos assim muito semelhantes, mostrando claramente que ele já estava adrede preparado para ser o codificador. Antes de ser o codificador, ele conheceu o mesmerismo. E lá na frente ele começa a dizer que o mesmerismo, o magnetismo preconizado por Mesmer, era uma doutrina irmã da doutrina espírita. Tanto é que ele fala muito mesmo do magnetismo. Por que nós costumamos dizer que os nossos passes são mistos? Porque eles contam com o magnetismo animal
do passista, conta com o magnetismo dos espíritos e a potencialização do nosso magnetismo através dos mentores. Então, essa parte de magnetismo tem o condão, Osmar, de atingir o nosso corpo, a nossa sede, a forma da nossa forma. A gente costuma brincar dizendo que a nossa alma, quando cometemos nossos pecados, ela enche de pontinhos pretos. Cada pecadinho que a gente comete é um pontinho preto. E esses pontinhos pretos, nós, se não modificarmos nosso comportamento, permanecem, vão conosco para a espiritualidade. E às vezes nós estamos doentes aqui, vamos doentes para a espiritualidade e voltamos doentes na outra encarnação. Por quê? Porque a forma foi maculada. Quando eu dou um tiro numa pessoa, a bala atinge minha vítima, mas me atinge imediatamente o meu perispírito, criando um pontão preto lá. Ora, quando eu me habilito a uma nova encarnação, eu trago esses pontos negros como se fossem furos de uma forma de bolo que vão macular a forma. A forma está comprometida, vai comprometer o meu organismo. Acho que tem isso a ver com tudo que você me perguntou. A acupuntura, a homeopatia, a água fluidificada, o passe magnético, todos eles têm o condão de atingir esses pontos negros da espiritualidade, esses pontos negros do nosso corpo astral, do nosso perispírito. Então significa que se eu tomar homeopatia e me submeter a um passe magnético e fizer uma acupuntura, eu dissolvo esses pontinhos pretos lá do meu perispírito? Calma lá. Todas essas medidas são paliativas. O que vai modificar realmente as consequências dos meus atos é a minha modificação, a minha transformação interior. Nós temos um caso clássico de Saturnino Pereira, que veio para esta vida com uma sentença dada por ele mesmo, porque na vida anterior ele foi um senhor de escravos impiedoso que provocou a perda de um braço de um dos seus escravos. Ele decreta para ele mesmo que nessa vida ele vai perder um braço. Está uma marca preta lá no seu perispírito que vai provocar a perda de um braço. Acontece que o Saturnino foi um bom menino, um bom jovem, um pai precioso, dedicado ao seu semelhante. Quando chegou o momento dele pagar a sua conta, aquele pontão preto lá que ia provocar a perda do seu braço praticamente estava dissolvido. Então, através da sua atitude, do seu comportamento, ele, na verdade, no acidente que ele sofre, ele não perde o braço, perde, parece-me que um dedo ou dois. Assim também o passe magnético alivia, mas não cura. O que vai curar é a nossa transformação interior. Nós temos um caso dito por André Luiz, um chamado caso de 10ª vez. Um senhor ia, tomava um passe, melhorava, voltava para trabalhar, despejando irascibilidade, violência, agressividade. Voltava para o centro com problemas no pâncreas, no seu fígado. O passe ajudava. Fizeram isso por 9 vezes. Quando chegou a 10ª vez, o mentor falou: hoje você não vai tirar a dor desse rapaz. É um caso de 10ª vez. Ele vai precisar conviver com essa doença até que ele retempere, modifique o seu comportamento. Então, Osmar, a homeopatia, eu tenho um caso concreto, estava comentando com a minha esposa hoje, um caso concreto de uma pessoa que desmaiava todos os dias, tinha um foco irritativo no temporal esquerdo do seu cérebro,
precisava tomar anticonvulsivos, e essa pessoa passou a fazer um tratamento homeopático com um médico muito famoso que existia em Santos, Dr. Toledo Pisa, e através da homeopatia, a partir do momento que começou a tomar homeopatia, nunca mais desmaiou. Por quê? Porque a homeopatia, de uma certa forma, complementou o trabalho de transformação e dissolveu os pontos negros do seu perispírito, e essa criatura passou a ter uma outra qualidade de vida. Então, a acupuntura, homeopatia, passes magnéticos, tudo isso ajuda, dissolve, ameniza, mas o que vai curar mesmo, a cura das nossas doenças, está na nossa transformação. A sede das doenças está em nossa alma, e a cura delas está em nossa transformação interior. Excelente, Sidney, excelente. As explicações estão maravilhosas. Helene acabou de escrever também, dizendo que está gostando muito, palestra maravilhosa. E tem uma aqui que eu guardei para o final, uma pergunta que eu guardei para o finalzinho, para a gente encerrar. A pergunta é do Sérgio Totti. Ele está dizendo o seguinte: no dia 4 de outubro foi o lançamento do livro do Dr. Galton, O Construtor de Futuros. E a edição já foi esgotada na primeira semana de lançamento, né? Esse fato dá inspiração para escrever o próximo livro? Antes que você responda, eu queria falar com nossos amigos de casa, nossos amigos internautas que estão nos acompanhando agora, que o Sidney gentilmente cedeu para o nosso Centro Espírita de Uma Catarina, da sua própria cota pessoal, vários exemplares do livro. Então, mesmo que esteja esgotado, nós ainda temos lá conosco alguns livros à venda, com preço bastante acessível, né? Basta vocês escreverem para nós, ou nos nossos grupos do WhatsApp, ou mesmo aqui pelo Facebook, que a gente reserva o seu exemplar. Pelo que vocês viram da pequena amostra que o Sidney deu para nós hoje, vale a pena vocês lerem esse livro. Se é que eu posso dizer isso, Sidney, quem sou eu para dizer isso para você, mas eu recomendo, né? Então, gente, aproveitem que nós temos alguns poucos exemplares ainda. Então, a pergunta dele é o seguinte: esse fato dá inspiração para escrever o próximo livro? Sabe, Osmar, esse seu comentário me deixa muito feliz. Você é uma pessoa em relação à qual eu tenho um grande respeito pelos seus predicados próprios, e porque o fruto nunca cai longe da árvore. A sua querida mãezinha foi um baluarte, uma consoladora, uma enxugadora de lágrimas, uma criatura que só de mencionar a vida, o trabalho dela, eu me embargo a voz pela consideração, pelo respeito que eu tenho por você e pela sua mãezinha. Lembro-me das palavras de irmãos nossos, Boanerges, e irmãos que conviveram bem com ela, e isso lhe dá, assim, uma grande credibilidade e mostra, Osmar, por que você leva com tanto afinco a bandeira da veiculação da doutrina espírita. Muito obrigado por suas palavras. A nossa obra realmente está no finzinho, a primeira edição, mas a editora SEAC está providenciando a segunda edição. Nós conseguimos ontem, da minha cota pessoal, ainda alguns livros que se encontram na livraria SEAC. Eles também estão disponíveis na livraria da USE, na rua Virgílio Malta. Temos também nas duas Jalovis, tanto do Altos da Cidade como da Rodrigues Alves, como no Empório Cultural, onde eu tive o prazer de ver o meu livro lá no Empório Cultural. Eles têm poucos volumes, mas estão nos dois shoppings, tanto o Empório Cultural como no Bauru Shopping. Respondendo à pergunta do valoroso Sérgio Totti, aliás, incansável trabalhador da doutrina espírita, se vocês estiverem vendo alguma live, estiverem vendo alguma gravação, algum vídeo, alguma postagem minha, é graças ao Sérgio Totti,
que é um trabalhador incansável, que dá, assim, muito valor à veiculação da doutrina espírita. Ele faz a manutenção do meu site www.sidneyfernandes.com.br. Essas gravações, daqui a pouco ele vai estar pegando já a nossa conversa aqui, já colocando no meu Face, colocando no meu site. O Sérgio é um trabalhador que não para, ele trabalha demais. Sérgio, sem dúvida, comentários como esse que o Osmar fez, perguntas como a sua, nos dão cada vez mais energias, forças. E eu tenho que dividir, embora não seja um médium psicógrafo, eu tenho que dividir sempre os meus direitos autorais com os mentores da espiritualidade que não param de me inspirar. Para vocês terem uma ideia, ontem à tarde tive uma ideia, rascunhei um artigo, hoje de manhã terminei, já está com o meu revisor. Não sei se você chegou a ver o título do meu artigo, só para comprovar aí que aquilo que você falou naquela hora... Eu vi sim, eu estava conseguindo te ouvir e ver, mas eu não estava conseguindo me fazer ouvir, mas eu vi sim, Sidney. Então você notou que a sua pergunta foi bastante oportuna, né? Porque eu estava exatamente terminando mais esse artigo em torno desse assunto. Então são essas coisas, essas grandes alegrias, viu, Sérgio Totti, que nos impulsionam cada vez mais. Mentores, no bom sentido, não me dão sossego, graças a Deus. E nós vamos, enquanto tivermos forças aqui na presente encarnação, nós vamos continuar trabalhando, escrevendo. Eu vou dar ainda muito material para você veicular aí nas minhas redes sociais. E depois que eu passar para o outro lado da vida, espero que a espiritualidade me admita lá como um dos autores que vai dar continuidade ao trabalho. Porque é assim que nós vamos construir um planeta Terra um pouquinho melhor. Eu queria fazer mais... Agora não é uma pergunta, não, é um comentário para você. E, na verdade, é uma sugestão para os nossos amigos internautas. Não são todos os que leem o Jornal da Cidade de Bauru. Né? Infelizmente, nós não temos esse hábito de ler jornais e tal, e são poucos os que leem. Mas aqueles que leem não podem de ler os artigos semanais do Sidney. É um hábito que eu já criei há algum tempo de acompanhar o Sidney pelo Jornal da Cidade. Se não me engano, quinta-feira? Na verdade, o dia programado para a publicação da Coluna Espírita é terça-feira. Mas como às vezes há algum feriado, ou então há muitos anúncios na terça-feira, a minha querida Juliana Heder, com a permissão da direção do jornal, coloca os meus artigos, diagrama, põe bonitinho lá. Às vezes ela tem que obedecer à existência de espaço. Então, pode acontecer, às vezes, de a coluna não ser publicada na terça-feira, mas na quarta é publicada, com certeza. Geralmente, na última ou penúltima página. Agora, quando existe assim algum fato extraordinário, às vezes ela passa até para quinta-feira, mas ela sempre dá um jeito. Olha, para você ter uma ideia, ela estava passando uma semana em casa, ela estava com um problema de saúde, ela deu um jeito lá de entrar em contato com o Claudinei, o companheiro dela lá, e o meu artigo saiu naquela semana. Foi publicado. Foi publicado. Então, geralmente é na terça, mas às vezes é na quarta. Mas é um bom hábito, meus amigos, acompanhar essas colunas do Sidney. É um hábito saudável e bastante esclarecedor. Eu realmente não perco, eu acho que assim como eu, deve ter muita gente que faz a mesma coisa. Mas, como tudo que é bom acaba, estamos chegando ao fim. Sidney, muito obrigado. Eu acho que foi uma noite maravilhosa para mim, certamente, e para nossos amigos de casa, certamente. Foi uma noite de bastante ensinamento, bastante esclarecimento. Se a gente tivesse combinado as perguntas, não seria tão bom, eu acho,
porque foi tão espontâneo, foi muito bom, foi gostoso mesmo. Então eu agradeço a você pela sua disponibilidade, sempre atender o Centro Espírita de Irmã Catarina, pelo seu carinho com a nossa casa e conosco também, agradeço muito por isso. Saiba que é recíproco esse sentimento e gostaria realmente de contar com você muitas outras vezes. Aos nossos amigos de casa, eu agradeço pela presença de vocês, agradeço por estar nos acompanhando. Amanhã teremos mais uma palestra, normalmente às 7 da noite, espero vocês amanhã também, mas que Deus os acompanhe durante essa semana, os proteja, que realmente seja uma semana de muita alegria para todos nós, de muita paz e de muito amor. E para encerrar o nosso domingo com chave de ouro, eu acho que nada melhor do que o Sidney fazer a nossa prece de encerramento. Poderia ser? Claro, maior prazer. Quero agradecer a oportunidade, Osmar, e agradecer a todos que nos acompanharam, estão conosco até esse horário das quase 8h30 já. E vamos fazer a nossa oração e vamos atender aí aquela recomendação, aquela sugestão inicial que apareceu ali, colocando a aguinha para fluidificar, porquanto a nossa vibração, a nossa oração. Lembram-se que nós falamos de homeopatia, que ela atinge o perispírito, assim como acontece com o passe espírita, com a irradiação, com a acupuntura. Então, a água fluidificada também pode ser programada pela espiritualidade, inoculado ali o medicamento para aquele que tem mérito para receber. Vamos orar. Amigo e Mestre Jesus, queremos agradecer esse momento, essa oportunidade. Agradecemos a presença dos irmãos que vieram, acompanharam o trabalho desta noite, lembrando sempre da querida irmã Catarina, acompanhada da querida Alice, Boanerges, Luiz Antônio Florian, tantos outros baluartes do Centro Espírita Irmã Catarina, com certeza estiveram conosco nesta noite. Que todos eles recebam o nosso reconhecimento. Criaturas que servem para a nossa inspiração. Que eles possam, se assim for permitido, derramarem sobre todas as águas que foram colocadas o medicamento ideal para aqueles que necessitam e merecem o tratamento espiritual. E aqueles outros que estão passando por dificuldades possam receber a nossa vibração positiva, a nossa irradiação. Falamos nesta noite da medicina, aproximando-se cada vez mais da espiritualidade. Hoje, dia do médico. Permita, Jesus, que esses abençoados, valorosos trabalhadores que estão na linha de frente, acompanhados dos seus auxiliares, dos enfermeiros, enfermeiras, ajudantes, que estão combatendo, minimizando dores, curando pessoas, consolando feridas, que eles possam receber o nosso respeito e nosso reconhecimento. Obrigado, Senhor Jesus. Em seu nome, encerramos mais esse trabalho. E assim seja. Um abraço a todos. Fiquem em paz. Muita luz a todos vocês.